Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala para Camões e hoje eu vim falar do último livro que faltava eu falar, da lista da FUVEST 2026, que é o Nebulosas, que é o cabuloso, né? Eu sempre brinco que devia ser cabulosas e não nebulosas. Este livrinho que tanto trabalho nos dá, quero falar um pouco aqui nesse vídeo também do porquê que ele dá tanto trabalho, porquê que ele é tão difícil, porquê que ele dá tanto ranço, porque ter essas noções, às vezes, ajuda a gente a passar por isso, porque é isso, teremos que passar por isso. Não há escapatória, né? Não tem outra possibilidade, tem outra, na verdade, você não lê e não prestar, enfim, ou ir na sorte. Mas, assim, é um livro bastante difícil. Em 2027, a gente tem só 2 obras de poesia, né? A FUVEST sempre trabalha com bastante questão sobre poesia, então, assim, que vai vir, vai vir. Que vai cair, tá? Se você quiser fugir disso, é que eu acho que se você quisesse fugir disso, você não estaria aqui nesse vídeo, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho, então, sobre nebulosas. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Ju Palermo, sou professora de literatura há bastante tempo já, tenho aqui esse canal no YouTube há bastante tempo, e também o meu curso, né, que é o Método Bisturi, em que eu leio todas as obras do vestibular para você, né? Eu tenho os cursos das obras separados, você pode, por exemplo, comprar só o curso de nebulosas, né? Ou você pode comprar no combo todas as obras, né? Esse ano, eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2025 para o vestibular 2026. Mas esse livro aqui fica na lista por 4 longos anos. Ele vai cair no vestibular da FUVEST 2026, 27, 28 e 29. Cada ano eu vou mudando e a gente tem as obras completas no Bisturi, né? Esse ano que eu estou aqui falando, para o vestibular 2026, a gente tem no Método Bisturi todas as obras, eu leio em voz alta e vou explicando todas elas. Ou somente o Nebulosa, se você quiser comprar só de um livro ou só de outro, que obviamente comprando o Método Bisturi como um todo, sai muito mais barato e também tem vários bônus, mas enfim. Mas existe o curso só de nebulosas, tá? Em que eu leio e explico todos os poemas para você. Eu acho que não tem jeito mais fácil de você entender isso aqui e de você não perder tempo. Eu perdi bastante tempo para fazer esse curso, e por isso que eu acho que compensa. Mas ok, obviamente, se você não estiver interessado, eu vou tentar te ajudar aqui com um pouquinho do que eu posso falar, tá? Mas eu já digo, é de longe o livro que dá mais trabalho da FUVEST, tá? Porque, de novo, são por várias razões aí, né, que eu vou explicar para vocês. Vou deixar para falar disso um pouco mais tarde. Vamos primeiro falar o básico. Eu quero falar o básico muito rapidamente, porque muita gente fala esse básico, vocês vão encontrar aqui em vários outros vídeos, né? E se você chegou aqui no meu vídeo, do meu canal, eu queria que você tivesse um diferencial, né? Mas eu tenho que falar o que todo mundo fala, que é o básico. Eu imagino que você esteja sabendo, como vestibulando antenado ou antenada, que deve ser, que a gente tem esse ano, a partir desse ano, 2025, a lista da FUVEST 2026 por 3 anos. FUVEST 26, 27 e 28. As listas desses 3 anos são compostas somente por obras escritas por mulheres. Por quê? Porque sim, na verdade não é porque sim, mas porque a FUVEST faz esse movimento de recuperar e restaurar vozes perdidas, digamos assim, na nossa literatura, né? Por muito tempo a lista da FUVEST foi composta somente por obras escritas por homens, e a gente tem obras escritas por mulheres, que ficaram apagadas disso. Então existe esse movimento, ouvir a voz de pessoas, de autores, de escritores de uma literatura que ficou mais marginalizada, né? Então a Unicamp, bom, esse movimento começou com livros do continente africano, né? Quem começou esse movimento foi a Unicamp, quando pôs o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que é o autor de Moçambique. Depois a FUVEST colocou o Mayombe, do Pepe Tela, que é de Angola, enfim, né? E esse movimento vem vindo. Tem a cota de livro africano, né? Pelo menos um livro africano na lista acontece. Na FUVEST esse ano é o Balada de Amor ao Vento, que eu odeio, da Paulina Chiziane, né? Mas aí a FUVEST falou, não, então vamos colocar por 3 anos. É quase como, não é, mas é como se fosse para compensar a gente ter tido tantos anos só homem na lista, a gente vai fazer 3 anos só de mulheres. Compensa, não compensa? Não importa. Pelo menos abre a discussão, e isso é uma coisa boa. Tenho críticas a algumas escolhas dessa lista. Essa aqui, por exemplo, é uma que eu acho complexa, né? Da maneira que foi feita, mas enfim, o rolê é esse. E aí o que acontece é que este livro, a dona Narcisa Malha, ela foi muito famosa na sua época, mas praticamente completamente desconhecida hoje, né? Eu sempre falo isso. Eu fiz letras na Unicamp, fiz meu mestrado na Unicamp em linguística aplicada, né? Estudo de ensino de literatura, fui pesquisar os booktubers, enfim, estou fazendo meu doutorado em educação na Unicamp. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Por que você está dando a carteirada aqui, sua carteirada acadêmica? Porque eu estou dizendo, eu sou do meio literário, eu trabalho com isso,
trabalho com literatura, e eu nunca ouvi falar dela. Por que não? Porque ela não estava no cânone. O que é o cânone literário? Com esse conjunto dos grandes nomes e das grandes obras que são muito falados, que são muito famosos. Todo mundo conhece Machado de Assis. Então, pode não ter lido, mas você já ouviu falar de Machado de Assis, você já ouviu falar de Guimarães Rosa, de José de Alencar, chato, by the way, né? A dona Narcisa Amália, não. E o que é que alimenta o cânone? Livros didáticos, listas de vestibular, obras acadêmicas, pesquisas, né, mestrados, doutorados, enfim, crítica literária, né? Onde estão esses livros? Quem são essas? Quando a gente fala em literatura, o que é que a gente pensa? Então, veja que o vestibular é um desses elementos que compõem o cânone. Se um livro está no vestibular, isso tem uma força muito grande, porque muita gente vai passar a conhecer esse livro. No meu caso, quando esse livro entrou na lista, eu nunca tinha ouvido falar de Dona Narcisa Amália, muitos alunos provavelmente também não, e agora nós conhecemos. Então, olha como o vestibular tem esse poder de dar essa visibilidade, né? Eu brinco que eu preferia não ter conhecido. Não ter, eu era melhor, eu era mais feliz. É verdade, assim, antes de eu saber que ela existia e que esse livro existia, eu era muito feliz. Quando eu descobri que ele caía no vestibular e quando eu comecei a estudá-lo, eu fui muito triste. E agora que eu acabei, eu sou feliz de novo, tá? De novo, fica o meu convite. Se você quiser, o jeito mais fácil de você entender todos esses poemas aqui é fazer o curso comigo, tá? É para ter link aqui. Se não tiver, você pode me achar no Instagram, Ju Palermo, professora Ju Palermo, e a gente tem o curso dessa obra e de todas as outras. O curso total de Nebulosas ficou com 14 horas. É o curso mais longo de As Meninas, que é a obra mais extensa da FUVEST e que é complexa. O curso tem 12 horas e meia. O Nebulosas consegue ter mais. 14 horas, mas são 14 horas para todo o prefácio da primeira edição e todos os poemas lidos e explicados para você. Só que eu não levei 14 horas para fazer isso, eu levei muito mais. Às vezes, eu brinco que era o dia da marmota, assim, eu levantava, hoje eu preciso gravar Nebulosas. E aí eu estudava e gravava. E no dia seguinte eu levantava e hoje eu preciso gravar Nebulosas. Eu fiquei muito tempo, porque era assim, às vezes eu pegava um poema para estudar, estudava o poema, e era assim, a tarde inteira eu estudei 3 poemas. Isso é assim, gente, o meu livro inteiro, qualquer poema que você encontre aqui, ó, ele vai estar todo riscado, rabiscado, inteiro, tá? E é isso que eu chamo de estudar o poema. Então, eu pegava, por exemplo, uma tarde, tá, esse aqui, e aí vou estudar Nebulosas, que aí eu preciso estudar para eu poder entender, para eu poder te explicar. E aí era isso, eu passava a tarde inteira, eu tinha estudado 3 poemas. Então, assim, foi muito tempo para ler esses poemas, para entender esses poemas, para estudar esses poemas e depois para gravar essas 14 horas em que eu te explico tudo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque caso você não possa adquirir o meu curso, saiba que esse é o trampo que você vai ter. E tem um dificultador aí, que é o quê? Justamente por a dona Narcisa Amália não ser conhecida, a gente tem poucas fontes. Quando eu leio um texto do Drummond, por exemplo, um poema do Drummond, poeta nosso super famoso, né? E eu não entendo muito bem, eu vou atrás de explicações, eu tenho um calhamaço, eu tenho trocentas mil pessoas que estudam Drummond, que falam sobre Drummond. Tem muitas teses, tem muitas dissertações, tem um monte de livro, ele é citado na crítica literária. Da dona Narcisa Amália ninguém fala. E, de novo, é interessante a FUVEST trazer justamente essa obra, porque a partir de agora terá estudo sobre ela. Só que ainda não tem. E a prova é esse ano. E aí você lê um poema e você fala, gente, não entendi nada. Quem pode me explicar? E aí você vai pesquisar e não tem, porque não tem ninguém falando da dona Narcisa Amália, porque ninguém conhece a dona Narcisa Amália. Tá, como é que a gente reverte isso? Pondo ela no vestibular? E aí, agora que está no vestibular, o povo vai correr atrás. E, ok, mas daí o primeiro ano que ela está caindo, que agora eu estou gravando esse vídeo aqui, em agosto de 2025, não há fontes, há pouquíssimas fontes. A gente tem a Ana Fedrick, não sei se é assim que se pronuncia, que é uma das poucas pessoas que estudam um pouco da dona Narcisa, não só a dona Narcisa Amália, mas literatura feita por mulheres, né? Tem alguns vídeos dela aqui, tá? Ela é do Sul, se eu não me engano. Mas, assim, é pouquíssima coisa. Tem poucos trabalhos acadêmicos feitos sobre a dona Narcisa. Então, essa é a dificuldade que a gente está enfrentando, que eu estou enfrentando, que eu enfrentei, mas já acabei, aqui em 25. Talvez você esteja vendo esse vídeo em 2028, né, 2027, em que a gente já tenha uma série de publicações aqui. Por enquanto, tá complexo, tá? Mas me esforcei, fui lá e fiz, e assim, tô orgulhosa do meu trabalho, mas assim, deu um puta de um trabalho. Muito bem. Esse é o único livro de poesias que a Narcisa Amália publicou. Ela publica esse livro em 1872, então já se localiza aí, estamos aí falando da segunda metade
do século XIX. Portanto, ele se localiza, sim, no movimento literário do romantismo. E esse livro é uma aula de romantismo. Todas aquelas características de romantismo que a gente estuda na escola, nos slides do professor, nos livros de literatura, você vê exemplos de tudo isso na prática aqui. É uma aula de romantismo esse livro. Publicado, então, eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer de falar nada. É o único livro que ela publicou de poesia, tá? Ela era tradutora de francês, foi a primeira mulher a trabalhar profissionalmente com jornalismo, tá? Era feminista, abolicionista, enfim. E em 72 ela publica esse livro. Uma coisa importantíssima que você, vestibulando, não pode deixar passar é que quando ela publica esse livro, ela tem 20 anos. Eu vou repetir. Quando a Narcisa Malha publica essa obra, ela tem 20 anos, ou seja, é uma adolescente. E eu acho isso importante, porque às vezes a gente esquece, sabe? A gente fica com essa coisa de autor, né? Zé de Alencar, que é um defunto, e a gente imagina o Zé de Alencar muito velho e tudo mais. A gente esquece da idade desses caras. Ela tem 20 anos, ou seja, ela é uma adolescente. Se ela publica esses poemas quando ela tem 20, ela escreveu esses poemas com no máximo 20. Talvez alguns aqui ela tenha escrito com 19, com 18, 17. Ela é uma adolescente publicando, né? Tem um até aqui que ela fala que é da infância, que foi o primeiro poema que ela escreveu. Recordação aqui, para mim, tá na página 98. A minha primeira produção poética. Sei lá quantos anos ela tinha, né? Então, assim, textos escritos por uma pessoa muito jovem. Uma pessoa muito jovem que vive no século XIX, imbuída do romantismo. Então, a gente vai ter aqui um drama em muitos poemas, tá? Quase que ultrarromânticos, quase que não. Alguns poemas de inspiração ultrarromântica, que é a segunda geração do romantismo, tá? Então eu tenho o romantismo, que já é esse movimento da emoção, do drama e tudo mais. Eu tenho isso acentuado porque é uma adolescente, que de maneira geral já é o exagero, né? Ai, meu Deus, falei 1000 vezes. Não, não falou 1000, tu pode ter falado, sei lá, umas 7, né? Ai, meu Deus, vou morrer. Não, não vai morrer, calma. Então, assim, tem o drama adolescente, adicione-se a isso o fato de ser o drama adolescente de uma adolescente no século XIX vivendo, imbuída do ambiente do romantismo. Então, puta que o pariu, enche bem no saco. Eu juro pra você. Você lê ali uns 3, 4 poemas, 13, você fala, socorro, no 17 parece que não vai acabar mais. E são 44. Então, assim, porra, a FUVEST errou, tá? Escolhesse uns 10. Escolhe uns 10 poeminhas, tá bom? Poemas escolhidos, né? Um puta de um trampo pra gente ler tudo isso aqui. E para cada vestibulando vai cair um poema. Vai cair o trecho de um poema. Um trampo do caralho que a gente tem para decifrar isso aqui, porque às vezes nem parece português, para cair um trecho de um poeminha. Que escolhesse uns 10, já estava de bom tamanho, mas enfim, tá? Quando então a Narcisa tinha 20 anos, ela publica esse livro pela editora mais foda da época. É como se fosse hoje, sei lá, Companhia das Letras, que é a editora mais famosa. Você não publica um livro pela Companhia das Letras, né? Hoje em dia, gente, também tem isso, né? Hoje em dia qualquer um publica um livro, tá? É bem fácil, você não precisa ser bom, o seu livro não precisa ser bom, né? Se você quiser publicar um livro, há maneiras, tem gráficas que fazem para você, né? E tem mesmo editoras que é tipo, elas pagam uma parte do processo, você já deve ter visto, isso acontece bastante comigo, eu já trabalhei em editoras que faziam esse tipo de trabalho, o pessoal fala, meu livro está em pré-venda, me ajuda, porque eles têm que bater uma meta, né? A pessoa tem que vender X, aí os amigos tudo compram antes do livro ficar pronto, que é para ajudar a custear o livro. Ou seja, hoje em dia qualquer um publica um livro, e é por isso que tem tanto livro bosta publicado por aí. Mas, por exemplo, para você publicar um livro pela editora Companhia das Letras, o seu livro tem que ser bom. Que aí a Companhia das Letras, você não vai pagar nada. Ao contrário, eles vão pagar para você, né? Quando vender o livro, você vai ter uma porcentagem. Nessa época era assim, não tinha, eu vou fazer o meu livro, eu vou publicar e custear. Não, se o seu livro ser publicado, ele tinha que passar por uma editora. E a Narcisa Malha consegue, com 20 anos, publicar esse livro aqui pela editora mais foda, mais conceituada da época. E na época dela, diz a Ana Fedrick, eu tô pronunciando Fedrick, escreve Faedrick, eu não sei como pronuncia, né? Essa pessoa que estuda um pouco da Narcisa Malha, que, cara, assim, teve bailes em homenagem a ela, era muito famosa. Dom Pedro II quis conhecê-la, Machado de Assis escreveu sobre ela. Então, assim, na época, ela foi bastante famosa. Depois se apagou, e esse é o movimento de resgate que a FUVEST faz, mas entenda, né, que de fato era um grande fato, um grande feito, uma moça de 20 anos publicar um livro de poemas no século XIX pela editora mais foda. A Narcisa não vem de família rica, mas o pai dela era poeta e a mãe era professora.
Então, ela vem de um meio letrado, ela cresce num meio letrado, o que também, né, não era muito comum para a época, né, as mulheres letradas, as mulheres que escreviam, a gente tem poucos casos disso, mas enfim. E aí, assim, isso foi muito sucesso na época, e hoje estava apagada, a FUVEST trouxe, pá, tá bom, que legal, só não precisava ser os 44, porque é isso. Esse livro, ele tem 44 poemas, a edição que eu uso é essa da Via Leitura, que, aliás, é uma edição bem ruim, bem simples, tá? A editora faz essas edições bem simples, que é com o texto integral em si, mas assim, não tem muita revisão, não tem nenhum texto de apoio, não tem porra nenhuma, por isso eles conseguem vender barato, eles não têm muito trabalho, praticamente pega lá do domínio público e lança, né? Tem outras edições mais trabalhadas, com outros textos, com textos de apoio, introdução, prefácio, pós-fácio, enfim. Só que quando eu comprei, que foi em maio de 2024, essa era a única edição que havia desse livro, tá? Então, são 44 poemas. Na verdade, de autoria da Narcisa, são 42. Porque o último poema, que por sinal tem 10 páginas, eu não tô brincando, ele começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. Esse último poema, chamado Os Dois Troféus, não é um poema dela, é um poema de autoria do Victor Hugo, ou Victor Hugo, famoso poeta, escritor francês do romantismo. Ela traduz esse poema dele, tá? Então, esse não é dela. Eu fico pensando, caralho, né, FUVEST com 42 poemas dela que vai colocar justo na prova um, que não é de autoria dela, que é tradução dela? Eu imagino que não, né? Mas a gente tem que ler, porque vai que. Então, assim, sacanagem, né, FUVEST? Poderia ter colocado. Vou repetir a vida inteira, que podia ter escolhido uns 10 poeminhas aqui que estava de bom tamanho, tá? Então, 42. Por que 42? Porque mais um, esse. E tem um poema aqui que é o Consolação, que na verdade é uma resposta em tom de paródia a um poema que ela faz. Ela faz um poema chamado Agonia, e aí vem um cara, um amigo dela, e escreve esse Consolação, que é como se ele brinca para responder o poema dela. Então, esse também não é dela, mas é em resposta ao poema dela. Então, dos 44, tem 42 poemas de autoria dela, como eu mostrei para vocês, muitos são longos. Tem poema aqui de 8 páginas, de 6 páginas, de 10 páginas, tá? Isso enche bastante o nosso saco. Quase todos os poemas têm epígrafes e ou dedicatórias. Epígrafe, como você deve saber, é uma coisa importantíssima, um conceito básico da literatura. Uma epígrafe é uma citação de uma outra obra que você coloca no começo da sua obra. Muitos poemas aqui têm epígrafes, né? Então, por exemplo, eu abri aqui ao Léo, o poema Resignação tem uma epígrafe aqui em cima do Bernardo Guimarães, que é um poeta romântico que diz: que essa tristeza tem doce magia, qual luz que esmorece lutando com as sombras nas vascas do dia. Geralmente a epígrafe dá o tom do poema, ela tem algo a ver, não é uma citação qualquer, peguei porque achei bonita. É uma citação que tem algo a ver com o tema que vai ser trabalhado no poema. A maioria dos poemas tem ou epígrafe ou dedicatória, às vezes tem os dois. Então aqui, por exemplo, O Africano e o Poeta tem uma dedicatória ao doutor Celso de Magalhães, e nesse caso é importante você saber quem é, tá? No meu curso eu explico quem é esse cara e por que ela está dedicando um poema para ele. E aí tem uma epígrafe do Lamartine, que é um poeta francês. Então, esse aqui tem dedicatória e epígrafe. É muito interessante que as epígrafes são de homens. Por quê? Porque ela está citando textos publicados. E os homens é que publicavam mais do que as mulheres, né? Então, uma mulher publicar uma obra nessa época era algo mais raro. Então, as epígrafes são de homens, mas muitas dedicatórias do livro são para mulheres, né? É uma espécie de sororidade, assim, a dona Narcisa chamando a atenção para várias mulheres da sua época e tudo mais. Então, isso é uma coisa interessante, tá? Eu não sei onde vamos parar com a inteligência artificial. Chat GPT, Gemini e todas essas coisas. Mas, assim, encontrei bastante coisa errada sobre essa obra na internet. Muita, tá? E assim, gente, é o que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não sei tudo, né? É que eu sei trabalhar, eu sei estudar, eu sei pesquisar. Então, quando eu não entendo alguma coisa, eu vou atrás e eu vou pesquisar alguma coisa a respeito dessa obra. E como eu disse, a gente tem pouquíssimas fontes. Então, na internet, fontes sérias, foi difícil de encontrar material. E tem muita coisa errada e também, vou mostrar. Eu comprei esse livro aqui. Esse professor que escreve essas obras, ele trabalha há bastante tempo, muito famoso, né? Fazendo fazendo estudos de obras literárias. Esse livro aqui da FUVEST. Nossa, que legal. Paguei mais de R$100 este livro.
Ele foi enviado de fora do Brasil, paguei caro, porque eu falei, toda ajuda necessária eu vou precisar. E aí, peguei lá para estudar Nebulosas de Narcisa Malha. Só que o que acontece é que ele fala aqui de poemas que não estão no Nebulosas. Então, vem aqui, por exemplo, além de ter erros, né? A gentil, por exemplo, ele vai citar um poema, a mais gentil feiura que das mãos do Senhor, é feitura que está no poema. Então, assim, tem erros, né, que podem prejudicar. Você está falando do livro, mal do livro do outro. Tô falando mal, porque eu paguei caro por ele, e eu, como sou professora, e estava estudando a obra, eu percebo que há erros aqui. O vestibulando que não sabe, que vai confiar nisso aqui, vai pagar mais de R$100 e vai ter informações erradas. Tem poemas aqui que não estão no livro, tá? Aqui, ó. Aqui. Não é de nebulosas, não é de nebulosas. Aí, nananana. Um exemplo dessa influência pode ser encontrado no poema A Pátria. Não tem poema A Pátria nesse livro. Aí vem, no poema Crepúsculo, por exemplo, não tem poema Crepúsculo nesse livro. Em Lágrimas do Céu, a poeta explora o sentimento. Não tem Lágrimas do Céu nesse livro. Não está em Nebulosas, né? Aí depois aqui, ó, ele fala, no poema À Noite, a influência da segunda geração torna-se evidente. E aí ele cita uma estrofe do poema que não é desse poema. Eu abri o poema, eu fui bater, não tá. Depois aqui, outra estrofe que não é desse poema. Então, assim, é claro que eu imagino que este ser humano aqui tenha tido a mesma dificuldade que eu, a falta de fontes, que eu também encontrei, né? Mas não pode ser, você não pode fazer esse tipo de coisa, vender um material desse que o vestibulando vai confiar, né? Aqui, ó, poema tal, ele cita, de novo, ó, um trecho que eu coloquei, não, são trechos que não estão no poema, não batem com os poemas. Então, assim, muito cuidado com o material que você vai pesquisar, em que você vai procurar isso daqui. Já vi gente na internet falando merda, já vi vídeos de professor analisando poema e falando coisas que não são verdade, já vi vídeo de professor analisando o poema daqui, falando, o que esse cara tá dizendo aqui? Não é um cara, é uma mulher. E isso é o primeiro ponto para a gente começar a falar de nebulosas. E de toda a lista FUVEST 2026, 27, 28. São obras escritas por mulheres. E justamente quando um cara que é um professor de literatura, que está acostumado a dar aula de literatura há muitos anos, vira e fala assim, o que esse cara está falando aqui no poema? Não, esse cara é o eu lírico. Não importa, não tem desculpa. Você está justamente provando a ideia da FUVEST, de que, por muito tempo, falar de literatura significava falar de homens. Por muito tempo, falar de literatura significava falar de obras escritas por homens. Por muito tempo, o eu lírico era só um eu lírico masculino. E a gente tem aqui, claro que a gente não pode confundir eu lírico com o autor, mas aqui muitas vezes se confunde. A gente tem eu líricos marcadamente femininos, com palavras no feminino, tá? E aqui também, por ser uma autora adolescente, não sempre ela consegue fazer essa separação do eu lírico com a sua figura, né? Uma autora muito jovem, tá? Então, não dá para você falar disso aqui. O que esse cara tá dizendo aqui? Não é um cara, é uma mina. Primeiro lugar. O respeito pela autora, porque todo o rolê da FUVEST é pra gente ler obras escritas por mulheres, e você vem e me diz, o que esse cara quer dizer aqui? Não é um cara, é uma mina, tá? Então, assim, tem pouco cuidado, tem esses atos falhos que escapam, tem informação errada acontecendo, tá? E aí você joga no chat GPT, textos X na internet citam muito esse tal de poema Perfil de Escrava, que é um poema famoso que a Narcisa publicou depois, não tá aqui. Perfil de Escrava não é um poema que está em Nebulosas. Eu fiz uma brincadeira, uma tentativa, uma coisa maravilhosa, foi maravilhoso, gente. Eu pedi para o chat GPT, sem colocar o poema, porque também tem isso, você não encontra o poema na internet em PDF, tá? Eu tô falando de novo aqui em agosto de 2025, é muito difícil você achar isso aqui digitalizado na internet, não tem, você tem facsímile, né, que é tipo foto de uma edição bem antiga. Então, sem colocar o poema, só coloquei assim, ChatGPT faça uma análise do poema Voto, de Narcisa Malha. O poema Voto é voto como desejo. Tipo assim, sabe? Meus votos de Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Faço votos de que você esteja bem, ou seja, meus desejos, eu desejo que você esteja bem. Tem um poema dela que chama Voto, e que ela faz para a mãe. E é isso, ela faz votos de que a mãe tem uma vida feliz, babá. E aí você coloca no ChatGPT, ChatGPT, analise o poema Voto, presente no livro Nebulosas de Narcisa Malha. E ele vem com uma coisa tipo assim, esse poema Voto é muito bom, porque Narcisa Malha era feminista
E nesse poema, Voto, ela fala sobre a importância das mulheres votarem nas eleições. Não! Não! Absolutamente não. Então, assim, muito cuidado com uma obra como essa, e que a gente tem poucas fontes confiáveis, muito cuidado. O ChatGPT não sabe tudo. Pelo visto, nem gente que trabalha com isso há muito tempo sabe tudo. Aí, Ju, e você sabe tudo? É claro que eu também não sei tudo, mas eu estou tentando, né? Eu fui pesquisar, gastei meu dinheiro para comprar isso aqui, que não gostei. Algumas coisas servem, outras não. Só que eu, como especialista, eu sei olhar para isso aqui e falar, isso está errado, isso está certo. Você, vestibulando, que compra isso aqui confiando que está certo, como é que faz? Eu sou capaz de colocar no chat GPT e olhar aquela análise dele e falar, isso aqui não tem nada a ver. Você, vestibulando, que talvez não saiba, você talvez confie. Então, o meu trabalho foi muito grande para encontrar fontes confiáveis para conseguir, como eu disse, em 14 horas de curso, te explicar todos esses poemas, tá? Muito cuidado. Bom, para a gente ir fechando aqui, tenho mais 3 tópicos, tá? Eu falei que ia falar um pouquinho por que essa obra é difícil. Vamos lá. Primeiro lugar, porque é poesia. Obra de poesia já é difícil de maneira geral, o vestibulando tem muita dificuldade com poesia, é muito mais fácil ler uma obra em prosa do que uma obra em poesia. Então, só por ser poesia já é difícil. Segundo lugar, são muitos poemas, e os poemas são muito longos, então enche o saco também. Se é um livro de poesia, mas um livro mais curtinho, com poemas mais curtinhos, tipo prosas seguidas de ordens mínimas, que está na Unicamp agora, nesse vestibular aqui, né, no ano que eu estou falando, 2025, vestibular 2026, é melhor, são menos poemas, os poemas são mais curtos, né? E também a linguagem. Esse livro publicado em 1872 tem a linguagem do século XIX, que de certa maneira já é difícil. Além dele ter a linguagem do século XIX, ele tem um vocabulário super rebuscado. Gente, sério, tem uns momentos que a gente tem vontade de rir. Você fala, cara, não é possível. E, gente, sério, olha isso aqui. Debruça-se a nopalha enfraquecida, se o cálice lhe bafeja o norte adusto. Desmaia a vaga azul na praia curva, como um arco indiano, quando os céleres do favônio indolente, os leves beijos esfrolam da laguna a nívea opala. Oi! Um uso excessivo de um vocabulário excessivamente rebuscado, formal. Parece parnasianismo. Parece parnasiano. Não é parnasianismo, porque a gente não tem uma forma perfeita aqui. Ela brinca bastante. Tem vários poemas que, assim, tem poema que tem métrica, tem poema que não tem poema que tem rima, tem poema que não tem. Mas em alguns poemas em que ela quer fazer rima, tem umas rimas que não são muito boas, que é meio cagada, que não rima exatamente. Em alguns poemas que ela quer fazer métrica, tem alguns que aqui são alexandrinos, são versos de 12 sílabas, mas tem um que escapa que tem 13. No parnasianismo isso não acontece. Parnasianismo é preocupação super com a forma. Então, não estou dizendo que isso é parnasiano, de jeito nenhum. Isso aqui é romântico até o osso. Romântico no sentido do movimento literário do romantismo do século XIX. Porém, ela tem um vocabulário tão rebuscado, uma escolha vocabular tão rebuscada, que isso antecipa o parnasianismo, só nesse aspecto, tá? Inclusive, eu já vi, né, uma hipótese de que talvez ela use esse vocabulário tão rebuscado meio que para se firmar, né? Porque, tipo assim, porra, uma menina escrevendo um livro de poesia num mundo que é dominado por homens, eu tenho uma mulher publicando poesia, e ainda uma mulher tão jovem, né? E parece que ela era bonita. Então também tem essa coisa, né? Imagina, se é menina e bonita e tão jovem, não pode ser boa, né? Não que eu acho que ela é mesmo, eu também não gosto. Eu olho os poemas dela e eu não acho bom, não porque ela é mulher ou jovem, mas porque eu não gosto. Se fosse um homem escrevendo, eu também ia achar uma bosta, né? Pessoal, tá? Mas, enfim, é meio que para se firmar. É como se alguém falasse assim, nossa, mas o que essa menina sabe? E aí ela meio que joga na sua cara toda a erudição dela. Eu sei sim, olha aqui. E aí as palavras chiques que ela vai usar, meio que para provar como que ela sabe sim, tá? Então, tem isso. E, por último, não menos importante, a ideia de ser romantismo. Um livro que, como eu disse, é uma aula de romantismo, enche o saco. Porque a linguagem romântica é chata, porque os temas românticos são chatos. E aqui a gente tem
poemas das 3 gerações. Dá para dizer que ela é de primeira, de segunda, de terceira. No tempo, em 72, a gente já teve as 3 gerações do romantismo. Então, a gente tem aqui alguns poemas que têm super característica da primeira geração. Tem poemas nacionalistas, de exaltação da pátria, de descrição detalhada da natureza, que é um monte de nome de planta, de flor, de bicho, que é chato pra caralho, tá? Exaltação da pátria, da natureza, saudosismo, nostalgia, saudade da infância, idealização da infância, idealização do lugar onde ela passou a infância, que é Resende, a cidade que ela gostava. Então, assim, isso super primeira geração. Depois a gente tem os poemas tristes, melancólicos, ultra românticos, né? De escapismo, da morte como escapismo. Oh, meu Deus, como eu sofro, a minha vida é tão triste. Eu, com 20 anos, publicando um livro pela editora mais famosa do Brasil, White People Problems, total. Oh, meu Deus, como sofro, tá? O mundo que me vê passar sem um sorriso não vê do meu tormento o horrendo vendaval. O mundo que me vê passar sem um sorriso não vê o vendaval que eu tenho dentro de mim. Oh, meu Deus, como... chato, ultra romântico, tá? E temos também poemas políticos e sociais, poemas abolicionistas. A dona Narcisa Amália era republicana, ela era abolicionista, ela era a favor do fim da monarquia e da instauração da república. Estamos falando de 1872, um Brasil que ainda tem escravidão e que ainda é império, né? E eu acho engraçado que o Dom Pedro II quis conhecê-la, né? Mesmo ela sendo republicana e falando aqui de derrubar coroas, enfim, poemas claramente de teor republicano. Então, ela é republicana, ela é abolicionista, e ela vai falar sobre esses temas em seus poemas, o que nos deixa meio, uau, como é que isso é recebido na época, tá? Bom, primeiro que, assim, tem algumas dificuldades aqui que eu fui estudar a história do Brasil para entender alguns poemas aqui. Tem um poema específico que tem muitas páginas. Não, esse não é tão longo, né? Esse que eu estou falando. Não, esse tem 1, 2, 3 páginas, mas ele fala sobre a Constituição de 1824. Aí eu fui pesquisar a história do Brasil, a história do 22, a independência, daí 23, a primeira Assembleia Constituinte, que Dom Pedro vai dissolver na Noite da Agonia, em 24 vai outorgar a Constituição, que é a primeira do Brasil, poder moderador. Eu fui estudar essas caralhas, assim. Então, tem esses poemas de tons, porque são coisas que aconteciam na época dela, são poemas de temas contemporâneos a ela, e ela vai fazer esses poemas de teor social e político, tá? Terceira geração, abolicionistas, terceira geração romântica, poemas abolicionistas, essa coisa grandiosa, condorerismo, essa linguagem exagerada, eloquente, grandiosa, exclamação pra caralho, reticências pra caralho, pontuação expressiva. É isso, gente, é uma aula de romantismo. As 3 gerações estão aqui, tá? E aí, obviamente, né, uma das obviedades que as pessoas falam, mas que eu preciso falar também, é a crítica que ela vai ter, né? O que a Narcisa faz aqui, essa jovem menina, é colocar a mulher não mais como musa que inspira o poeta a fazer poesia, mas como poeta. Eu, mulher, não sirvo para ser a musa que inspira o seu poema, mas para eu sou mulher, eu como autora de poema, né? É um movimento que a gente tem um pouco nos museus, né? Quando você vai no museu, quantas imagens de mulher você tem retratadas ali e quantas obras de mulheres você tem. É mais ou menos isso. Só que, obviamente, ela vai sofrer críticas na sua época, apesar de ser muito famosa e de ter tido muito sucesso, ela vai sofrer críticas de gente que vai dizer, que bonitinha, né? Mas, assim, ela podia ficar falando só de tons, de temas femininos, né? Ela não precisava falar de temas sociais. Fica feio quando ela fala de temas sociais, quando ela fala de temas políticos. Isso não é assunto para mulher, muito menos para mulher fazer em poesia. Então, enquanto ela fala de amor, tá tudo bem. Enquanto ela fala de, a saudadezinha da infância no campo, tudo bem. Mas uma mulher com 20 anos, bonita, fazendo poema, falando de abolicionismo, falando de republicanismo, não, aí também não. Então, assim, é interessante, né? Primeiro, a crítica do que poesia deve falar, poesia deve falar de coisas sociais ou não, né? Segundo, que tipo de uma mulher fazer poesia já não é tão comum, mas se ela vai fazer, tem um tipo de poesia que ela fazer, tudo bem. Agora, ela fazer outro tipo de poesia nos incomoda um pouco, né? Então, essa crítica à escritora, que não fala só sobre o que as pessoas chamavam de temas poéticos, que se adequam aos estereótipos da mulher que faz poesia e dos lugares comuns, né, os temas batidos de autoria feminina no século XIX. Ela vai falar de política, ela vai falar de sociedade,
Isso vai incomodar, né? Tem uma crítica maravilhosa. Como eu disse para vocês, o último poema do livro aqui, Os Dois Troféus, é um poema que ela traduziu do Vitor Hugo. Inclusive, o Vitor Hugo, eu pesquisei, né? Esse poema ele publicou em 72, no mesmo ano. Era um poema fresquinho, né? Dele que ela traduziu. E é um poema em que ele vai falar sobre a... É um chato pra caralho, inclusive, tá? Que ele vai fazer toda uma reflexão sobre a França, a questão da história da França e tudo mais, e vai incitar os franceses a voltarem para a luta, pegar em armas e voltar para a luta, como foi na Revolução Francesa, blá, blá, blá. E aí um crítico, quando leu esse poema, falou que a dona Narcisa critica, nesse poema, ela critica a Alemanha, ela escreve como se ela fosse francesa, e francesa da época do terror. E, tipo, não é a Narcisa, meu amor, é o Vitor Hugo, que é francês, né? Então, assim, o cara nem sabia que o poema era tradução, como muita gente não sabe, viu? Nessa minha edição aqui, nada deixa claro que o poema não é dela, né? Então, assim, sofreu muitas críticas. Tá bom, que legal a gente saber que ela existe, tudo bem, mas não precisava, né, FUVEST? Porra! 44 poemas não precisava. De novo, se você quer entender todos eles e garantir que o que cair na FUVEST você vai saber que você vai ter entendido, te convido mais uma vez a vir conhecer o meu curso, né? Tanto o Método Bisturi quanto os meus cursos à parte de nebulosas, lá no meu Instagram, meu site, eu estou falando aqui em agosto de 2025, o meu site está sendo reformulado, mas você encontra os links para os meus cursos no Linktree, que tem na minha bio do Instagram, meu Instagram, @ju_palermo. Se você digitar Ju Palermo, você vai achar minha carinha lá. E é o jeito mais fácil. Para você que não pode ou não quer, por alguma razão, adquirir o meu curso, boa sorte. Esse livro é um inferno. De novo, que legal trazer Dona Narcisa, trazer essa história, essa poeta. Beleza, mas é chato. É chato. Tem um poema aqui que ela escreve para o Castro Alves, quando o Castro Alves morre, né? A minha versão está na página 86. E ele morre exatamente em 71. Então, veja, a Narcisa tinha 19 anos, talvez 18, dependendo do mês. 18, 19 anos, é uma menina, é uma criança, né? Talvez tenha aí a sua idade, você que está estudando aqui, para o vestibular, e o Castro Alves morre, né? Castro Alves é o grande nome da literatura da geração condoreira, a terceira geração, é o autor de Vozes da África, Navio Negreiro, Como Flutuantes, né? Na literatura. O Castro Alves morreu com 24 anos. Então, porra, entende? É uma menina de 18 anos escrevendo um poema para um amigo de 24 que morreu numa fatalidade. Então, a gente tem que conseguir humanizar um pouco isso, sabe? Entender que é uma menina, é uma adolescente. Por mais foda, inteligente que ela seja, é uma adolescente escrevendo, sabe? Porra, não é uma pessoa que já passou aí por poucas e boas na vida, não é um Drummond escrevendo aos 50, não é uma Hilda Hilst escrevendo com 40 e pouco, né? Não é uma Lígia Fagundes Telles publicando com 50, não é um Guimarães publicando, é uma menina jovem demais. Vai ser chato mesmo. É isso, boa sorte. Gostou, Ju? Não gostei. Acho legal conhecer, ok, legal, mas não precisava ser tudo isso, né? Mas tá aí, gente, dá um trabalho do caralho. Eu tô livre. Que agora eu já estudei, já expliquei tudo, já gravei meu curso. Beijo, tchau. Para você que vai ter esse trampo, o seu trampo for ler comigo, tá suave. Se for sozinho, boa sorte. Meu Deus do céu, que livro insuportável. Mas agora eu tô livre dele. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Não sei em que ano você está aqui, né? Em agosto de 26, com esse livro eu fecho a lista de fecho a nossa playlist com comentários de todas as obras da FUVEST 2026, tá? Mas é como eu falei, esse vídeo vai estar aqui porque esse livro cai até o FUVEST 2029. Como Deus! Um beijo, obrigada por estar aqui e até a próxima.